Senhor presidente, peço dispensa das formalidades e eu queria aqui, Rogério, da associação, parabenizar pela coragem e iniciativa de protocolar essa missiva na casa. Quando eu usei o termo pecuinha e as críticas, eu não me referi à sua missiva, e sim às coisas que acontecem. Por exemplo, esses dias eu estive no hospital e quando eu entrei no hospital a mulher já levantou a mão. Ó, o vereador está passando na frente, o que está acontecendo? Falei, calma senhora, eu vim aqui porque eu preciso saber quantos médicos vocês estão atendendo, que eu recebi a reclamação que só tem um. Para dar conta dessa demanda em plena segunda-feira é complicado. Então esse tipo de coisa às vezes nos traz um pouco de aborrecimento, mas nada que não caiba esclarecimento. E do mais, Rogério, eu acho que é muito mais inteligente por parte da empresa contratar quem mora próximo à obra, porque ela vai economizar com transporte, vai atenuar os problemas com atrasos, entre outros problemas que a gente sabe que tem dentro do mercado de trabalho. Mas, como o vereador Léo mencionou aqui, o processo seletivo, pelo menos deveria, ou acredito eu que está sendo feito pelo PAT, que está recrutando, e esse recrutamento deve ser criterioso, né? Obedecendo uma ordem de qualificação, tempo de cadastro, entre outros requisitos. Então, só para esclarecer, parabéns, Rogério, e seja sempre bem-vindo a essa casa. Obrigado. Convido o vereador Edson Garcia a fazer o uso da tribuna. Senhor presidente, eu peço dispensa das formalidades. Já ter feito uso dessa tribuna nessa noite e eu queria aqui dizer aos vereadores e agradecer pelo empenho que a gente tem desenvolvido ao longo desse mandato com relação à autopista. Nós temos N obras paradas no nosso município e isso preocupa a gente bastante. Eles têm duas empresas que licitam esses retornos, uma para fazer a parte aérea, as pilastras, e uma para fazer a terraplanagem. E parece que essa empresa da terraplanagem não tem dado conta da obra. Estão concluindo uma obra lá em Itapecerica da Serra e eles vão vir aos poucos. Eu creio que até 2020, 2025, eles vão estar chegando aí no 333. Então, se não tiver um empenho dessa casa e da comunidade, assim como a Palmeirinha que o Mineiro vem brigando, o bairro do 72, para que nós possamos realmente forçar. E parece que a única alternativa que a população tem é a manifestação, a paralisação da BR-116, que causa transtornos aos usuários, aos caminhoneiros que estão trabalhando, que não tem nada a ver com isso. Mas me parece que, a princípio, é a única alternativa mais inteligente que nós temos para fazer com que eles acordem um pouco para a vida. Nós temos obras importantes paradas ali no 312, 328, que está no papel, 333, tem uma da senhorinha, né, vereador Marcos? Ali no 320. Então, complica, porque a população ela tem cobrado com razão, e entre outros quilômetros aí que nós temos as obras paradas. Então, cabe a nós realmente brigar por isso. Essa empresa, a autopista, falta um pouco mais de compromisso, de comprometimento com a cidade de Juquitiba. E para você ter uma ideia, ontem de manhã eu estava entrando na cidade, tive que parar o veículo porque uma carreta, a plataforma não conseguiu sair da cidade. Você imagina um caminhoneiro que entrou aqui pela primeira vez e pela primeira vez, talvez na vida dele, ele não consiga sair de uma cidade porque não cabe. E não coube mesmo, ele teve que usar a calçada, teve que fazer N manobras para poder conseguir sair da nossa cidade. Isso tem nos preocupado bastante. Então cabe a nós, parabéns aos vereadores que têm feito esse requerimento. A gente sabe que o nosso poder de ação com relação a eles fica meio que limitado realmente, às vezes tendo que intervir junto com o Ministério Público. Para falar também aqui da Justino Mendes, é isso, vereador Edson? A máquina esteve lá, tarda, mas não falha. Ele chegou lá e então espero que eles possam fazer um bom trabalho lá. E saindo de lá, eu preciso chegar em casa e descansar às vezes, né? Eu não tenho conseguido, porque com muita razão os moradores do 72 têm me cobrado bastante
É comum vocês verem no Facebook muitas críticas, e críticas realmente com razão, porque a rua não cabe mais 2 carros, o mato tomou conta, há muitas erosões lá. O prefeito se comprometeu semana que vem ir para o 72, depois outros bairros aí que ele mencionou, Soares ali, que eu tenho ido para Cachoeirinha, e nós sabemos da nossa dificuldade. Como foi dito pelo vereador na sessão passada, nós não estamos com pressa para fazer amanhã já, semana que vem, mas nos dê um prazo para que nós possamos dar uma explicação para aqueles que acreditaram o seu voto na urna e que estão aqui tentando confiar no nosso trabalho. Então, o que eu peço realmente é que o departamento de obra tenha planejamento, tenha um cronograma, para que a gente possa ter acesso a esse cronograma, a esse planejamento, para dar mais segurança ao nosso munícipe, que é tão castigado com as nossas estradas. Nós sabemos da dificuldade da prefeitura, mas nós também temos que dar uma resposta para eles. Com relação aqui à inadimplência da prefeitura, nos preocupa, porque nós temos bastante recurso aí bloqueado, e inclusive o bairro dos Brancos ali, nós temos recurso ali para fazer a rua Guilhermina ali, que é a Priscila Gomes de Freitas ali, e se o município continuar no cadinho, nós corremos o risco de perder. Só para comentar, se me permite. Sim. Eu acredito que agora, dia 18, final do mês, a gente deve estar livre do cadinho, tá? Obrigado, vereador. Maravilha. Então, segundo o Alexandre, até o meio do ano está licitando essa obra do bairro dos Brancos lá, que vai trazer muita alegria para a população. Tomara que isso aconteça, estamos torcendo para isso. Com relação ao Antônio Belchior de Oliveira também, seria muito importante que nós pudéssemos fazer uma melhoria ali, porque é a alça de retorno do bairro do Durvilho, do bairro do Conceição. O bairro do Durvilho também, que vem sofrendo muito com Adolfo Antônio Pires, que é uma rua bem castigada, e nós precisamos dar uma prioridade lá. Indicações aqui para essa casa não faltam. Acredito que deva ter umas 20 ou 30 indicações para aquela rua. E também, uma coisa que vem nos preocupando muito nessa cidade, eu recebi reclamações da Palestina e bairro do Vitalino. Eu acredito na recuperação do dependente químico, de um dependente alcoólico. Eu acredito na recuperação, mas eu acredito que essa recuperação ela só ocorre na medida que a empresa ou o instituto, estabelecimento que oferece esse serviço de recuperação tenha condições para recuperar o interno. E é preocupante ver a nossa cidade, que tem uma média de 60 clínicas de recuperação, e mais de 90% delas estão em condições ilegais. Quem dera se todas elas tivessem a mesma situação da Clínica Maia, que tem profissionais formados, qualificados, gera emprego, que trabalha a sério no nosso município. Por que eu estou dizendo tudo isso? Semana retrasada, eu recebi a ligação de uma munícipe da Palestina, porque ligar no Copom é uma tortura ligar no Copom. Dá a impressão que é o bandido que está ligando na Polícia Militar. E aí você liga lá e quer saber seu endereço, a cor da camisa que você usa, o número da sua casa, se tem um bar perto. E aí eles fazem um questionário tão grande que dá tempo de acontecer eles coisas. E ela me ligou desesperada porque um interno fugiu, invadiu um sítio vizinho e, infelizmente, veio machucar uma criança. E é comum ver esses internos andando pela rua, sem destino. Às vezes o dono da clínica é mais doido que quem está internado. Essas são as palavras que eu ouvi da Palestina. E tem um infeliz lá que anda 200 por hora, às vezes atrás de interno que escapam. Se eles não têm condições para oferecer um bom trabalho, então que fechem. Porque quando essa clínica está ilegal em nosso município, ela causa, inclusive, impacto à nossa saúde pública. Porque se nós não temos um cadastro, não temos um controle, vamos colocar aí uma média de 60 clínicas, que segundo a vigilância, hoje, o departamento da prefeitura nós temos, você colocar aí 20 pessoas, sabendo que tem muito mais, por clínica,
dá 1.200 internos. Quando o cara sente uma febre, uma dor de cabeça, ele vem aonde? Vem no nosso hospital público, que já é carente de recurso e tem que atender essas clínicas, que algumas delas com cunho filantrópico e que tenta fazer um trabalho bom, e eu conheço muitas delas, né? Inclusive o pastor Nelson, que vem fazendo um trabalho bacana lá. Algumas delas fazem trabalho sério, mas as outras estão aí de fachada para tomar dinheiro dos coitados e causar prejuízo à saúde pública, porque ela não paga imposto, ela está irregular, ela não tem psicólogo, não tem segurança, não tem enfermeiro, não tem profissional de educação física, quer dizer, ela não tem nada. Então, ao invés de recuperar o interno, ela esconde aqui no meio do mato, e às vezes o paciente foge e acaba causando transtornos. Então, por isso que eu fiz essa indicação 09/2015, para que a prefeitura consiga fazer um cadastramento, na verdade, que eu acho que não existe o cadastro ainda. Falei recadastramento, mas é um cadastramento de todas essas clínicas, para que nós possamos fiscalizar. Que tiver que fechar, vai fechar. Que tiver que dar um auxílio, uma orientação jurídica, para que elas possam continuar fazendo o seu trabalho, a prefeitura deveria fazer esse trabalho. Então, que nós possamos realmente olhar com mais carinho para isso. No Vitalino também nós temos uma clínica lá que está causando muito transtorno na população, e outros mais. Bom, oi. Me permite uma parte? Sim. Esse vereador também, desde 2013, vem batendo em cima dessas clínicas, porém, nem a resposta dos requerimentos chegou em minhas mãos. Obrigado, vereador. Ok. Também eu gostaria de dizer que o carnaval da nossa cidade vai ser um sucesso, assim como a festa junina, como tantos outros eventos, porque eu acho que a maior atração desses eventos é a população, sedenta de cultura, sedenta de lazer. E quando faz um evento, eu até brinquei um dia que até um campeonato de cuspe à distância enche de gente, porque a população realmente é carente desses eventos. Quero desejar uma boa sorte a todos os organizadores dos eventos. Essa casa vai fiscalizar, sim. Essa casa vai fiscalizar, porque é nossa obrigação fiscalizar tudo que acontece nesse evento. Mas eu quero aqui desejar boa sorte aos organizadores, parabenizar pelo empenho, o palco está montado, que todos possam realmente usufruir desse evento. Também queria desejar boa sorte ao Alexandre Hugo Lagartixa, que ele possa realmente fazer um bom trabalho lá no esporte, possa ter boa sorte nessa empreitada. Do mais, quero agradecer a vocês por ter saído dos seus lares e vir aqui nos escutar e acompanhar nosso trabalho. Muito obrigado. Convido o vereador Pedro